Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar mais retinho aqui. Eu sou a professora Renata e a gente vai dar continuidade nessa aula 5 de Fundamentos Teóricos sobre o currículo da Rede Pública Municipal de Cambé. E eu vou trazer alguns elementos para vocês pararem para pensar, tanto nas aulas quanto na prova que vocês vão fazer. O currículo de Cambé provavelmente vai entrar num contexto amplo dessa prova. Eu acredito que é um curso importante para vocês, não só por causa dos conteúdos específicos de Cambé que trabalha um pouco diferente do que outros municípios. Apesar de respeitar a Base Nacional Comum Curricular, ela dá outras nomenclaturas e vai se apropriando das legislações. Então é importante que a gente faça essas costuras para a gente identificar que o fato de ter uma nomenclatura diferente não significa que não está cumprindo as legislações atuais, mas que tem que fazer paralelos e adequações. O que acontece? Quando a gente fala de fundamentos teóricos ali no município de Cambé, a gente vai ter a pedagogia histórico-crítica como o grande norte do currículo de Cambé. Isso vale principalmente para os anos iniciais. E todo o trabalho que se tem com a educação infantil, ela vai permear a pedagogia histórico-cultural. Pedagogia que a gente vai entender não como uma pedagogia separada ou distinta ou diferente dessa pedagogia histórico-crítica, mas como os fundamentos psíquicos da infância. Então, como se dá as aprendizagens. O que acontece? Essa teoria do desenvolvimento que foi o Vygotsky e o Konin, que foram trabalhando, esses autores, então vou dar 3 autores aqui, Vygotsky, Konin e Leontiev, que vocês vão ver dentro desse currículo. Eles foram tratando para falar das aprendizagens. E a pedagogia histórico-crítica, ela fez o seguinte movimento. Ela simplesmente absorveu esses conteúdos, esses conhecimentos para si e foi trabalhando em volta. Então, quando a gente fala que o currículo ele é sim histórico-crítico, mas que a educação infantil vai trabalhar com essas características de desenvolvimento da educação infantil dentro da linha histórico-cultural, elas não são separadas, elas vão beber da mesma fonte. Combinado? Então, vamos agora para o que interessa, que é a aula, tá bom? Bom, talvez vocês viram, mas a minha gata passou aqui. Ela gosta muito do conteúdo, então ela vai acompanhar a aula aqui do lado. Vamos lá. Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cambé, aula 5, Fundamentos Teóricos. Vamos lá. Bom, aí de cara a gente já tem esse escopo que é da educação infantil, a gente vai ter atualizações de fundamentos teóricos lá, para os anos iniciais também. E a gente vai dar continuidade falando dessa função social da escola, que é o primeiro ponto do currículo e que é muito importante a gente entender para que serve a escola na pedagogia histórico-cultural. Antes de mais nada, toda vez que a gente falar da função da escola, a gente vai falar de um espaço humanizador por meio do conhecimento. Humanizador porque a escola vai dar os instrumentos, vai propor, deixa eu só colocar eu aqui antes de colocar o conteúdo, vai propor que, por meio da aprendizagem dos conteúdos historicamente produzidos, a criança ou adolescente se desenvolve e amplia o repertório cognitivo que ele tem. Combinado? Então, é isso. Vamos lá? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver. Então, a primeira coisa que o currículo de Cambé vai trazer nessa função social da escola é que tem que ter um currículo para a educação infantil, ou seja, tem que ter um caminho próprio para que haja o trabalho pedagógico para que as pessoas se humanizem, ou seja, que elas tenham acesso ao conhecimento que foi historicamente constituído pela sociedade. Então, nesse currículo, como função da escola, tem que ter princípios da política educacional de Cambé, que eu já falei, que é a pedagogia histórico-crítica dentro da educação infantil, a psicologia do desenvolvimento histórico-cultural do Vygotsky, que a gente vai ter esses 3 autores, Vygotsky, Euconin e Leontiev. Então é de lá da Rússia. Não é sobre ser comunista. Todas as linhas, e o currículo deixa muito claro isso, todas as linhas teóricas vão falar que existem tensões.
O que acontece é que Cambé escolhe essa linha teórica porque ela trata de princípios muito interessantes, em que a sociedade vai influenciar a aprendizagem se dá de fora para dentro. Então, provavelmente, esse é o tópico, não é sobre político-partidária essa escolha, mas é sobre uma estrutura educacional que parece mais pertinente para a função social da escola, segundo os princípios de Cambé, ok? Então, vai ter pressupostos que vão estar inseridos nessa pedagogia histórico-cultural, vão ter fundamentos políticos, teóricos que vão se estruturar e vai ter que ter, invariavelmente, associação teoria e prática nas ações realizadas no ambiente escolar. Então, não é qualquer um que pode ser professor, não é qualquer um que vai fazer de qualquer jeito a docência, que vai executar a docência de qualquer jeito, ok? Então, existe uma associação teórica. Gente, volta aqui para mim e pensa o seguinte nesse momento. Se a gente não tivesse especificidades da nossa profissão, qualquer um poderia exercer. Não precisava a gente passar 4, 5 anos, 10 anos estudando para fazer pós-graduação, não sei o que lá, para dar aula. Precisava? Qualquer um ia lá e fazia o que uma mãe, que um pai, que um primo, que um tio faz. Então, a gente tem que associar teoria à prática. Então, é muito importante a gente entender que lá dentro da nossa casa, como mãe, como pai, a gente tem uma conduta que vai ser vinculada aos nossos conhecimentos teóricos também, mas que vão estar vinculadas a como a gente viu a nossa família, como a gente foi criado, tudo isso. E lá na escola a gente trata isso cientificamente, com base teórica, e não toma ações licenciosas, ou seja, a gente não faz as coisas por achismo, mas a gente faz as coisas pautado num motivo teórico. Se der errado, a gente no máximo pode reclamar que aquela teoria não funcionou muito bem. Combinado? E pensar outros modos. Teoria, lei e afins, certo? Combinandinho? Então vamos lá. Vamos continuar. E aí, com essa função da escola, então se você olhar essa função da escola, a função da escola é ter princípios e políticas educacionais, é ter pressupostos filosóficos, éticos, estéticos e afins, é ter fundamentos teóricos pautados numa psicologia, pautados nas políticas educacionais, nas leis, então, ok? E associação teoria e prática na realização das ações. A gente vai ter também quem a gente pretende formar na escola. Quem que é esse aluno? Quem que a gente pretende que se eduque com aquilo que a gente faz na escola? Então, primeiro, a gente precisa de um sujeito capaz de fazer escolhas na vida. Isso é um ponto importante, porque senão ele não pode ser passivo do eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu serei assim para sempre, aquela síndrome de Gabriela. Não, ele tem que ser capaz de fazer escolhas no sentido de ter consciência crítica das escolhas que ele faz e saber que, invariavelmente, é ele quem vai ter que bancar as escolhas que ele faz na vida. Certo? Beleza? Então, estava ao contrário. As consequências esperadas pela educação conduzida a partir do currículo de Cambé. Um sujeito capaz de ter escolhas na vida. Conhecimentos psicológicos e emocionais. Então, essa educação tem que permitir o desenvolvimento de conhecimentos psicológicos e emocionais das crianças. Então, é o conhecimento teórico, é o conhecimento que tem a ver com os conteúdos? Sim, é sim. Mas isso num contexto também psicoemocional. Tem que ter conduta e ação ética. E ética é diferente de moralidade, tá? Cuidado com isso. Tem vídeo, tem aí uma proposta de explicação dessa diferença. Se você não souber a diferença de ética e moral, me pergunta. Vocês que são alunos têm aí livre acesso às perguntas. Ou pode perguntar no vídeo também. Tem que ter consciência social e cultural. E aí está no plural, sociais e culturais. Tem que ter conhecimento da própria cultura, da própria sociedade que está inserido, sem que isso viole outras sociedades e outras culturas. Tem que ser participativo nas questões políticas, sociais e culturais. Exatamente, ele é um sujeito histórico, um sujeito de escolha, então ele vai ter que ter participação porque ele entende que a política, tanto a política partidária quanto a política pública, quanto as relações políticas na sociedade afetam ele, esse sujeito.
Então ele vai ter participação, ele vai entender que não é uma coisa distante dele, porque tem consequência direta das relações sociais, das relações culturais. Ok? E aí, currículo e prática metodológica. A gente vai ter essa ideia de currículo como prática metodológica pensando nas relações dos conteúdos que são pré-estabelecidos. Então, existe um mínimo necessário de conteúdo dentro da educação infantil que a criança tem que ter acesso e um tempo determinado. Isso é determinado por lei. Então, vocês vão ter que olhar as legislações ali para saber quanto que é 200 dias letivos, quantas horas são na educação infantil, qual que é o mínimo. Tem aula também, e se precisar, vocês vão perguntar, vai ter mais aulas, vocês podem fazer essas demandas. Modos de ensino, metodologias escolhidas para promover o ensino e a aprendizagem durante o ano letivo. Então, aí é que tá. A gente vai ter modos, maneiras de ensinar, metodologia, a gente vai ter uma tríade ali dialética que o currículo de Cambé deixa bem claro que é o que a gente tem que trabalhar, que vão ser escolhidas para promover esse processo de ensino e aprendizagem durante todo o ano letivo. Então, isso tudo vai ser escolhido, vai ser pensado, vai ser elaborado, porque teoria e prática caminham juntos nesse currículo. Condições para aprendizagem, quantidade de crianças, tempo, espaço, materiais didáticos. Combinado? Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar essas condições, dar essa organização e permitir esse processo de ensino e aprendizagem. Modo de uso das metodologias. Então, aqui está a metodologia, o modo dessa metodologia. As metodologias, quer usar metodologia ativa? Usa. Se você quiser usar as metodologias em si, elas vão se adequando ao modo de uso da metodologia dentro dessa dialética histórico-crítica, ou no caso da educação infantil, mais histórico-cultural, que é conteúdo, forma, destinatário. E aí, eu mandei um texto para vocês e a gente vai tratar um pouquinho só sobre esse conteúdo, forma e destinatário para vocês entenderem. Vamos lá. Forma. Quando a gente fala dessa forma, são as ações, o modo. As ações de ensino, o tempo que eu vou gastar, o espaço, os recursos e a avaliação. Então, o planejamento vai ter que ter essa forma que você vai trabalhar, o modo pelo qual você vai trabalhar, certo? A segunda parte da tríade é o destinatário. Quem que é esse destinatário? É a criança? Então, se é a criança, eu tenho que pensar qual que é o período de desenvolvimento, como que se dá a comunicação emocional direta, a comunicação objetal manipulatória, jogos de papéis, está em que fase? Então vamos lá, comunicação emocional direta ou comunicação emocional. Ali naquele comecinho, naquele primeiro ano de vida, vai se enredar nisso. Formas mais rudimentares. A gente também vai ter uma aula sobre essas questões que são biológicas e as questões que vão sendo transformadas das biológicas e sendo ampliadas por conta do meio social, que é a grande sacada dessa teoria. Então, comunicação emocional direta, aquele primeiro momento de vida. Objetal manipulatória, aquela segunda parte da educação infantil. E a terceira parte da educação infantil com os jogos de papéis. Então, já se dá a terceira parte, o terceiro bloco da educação infantil nos jogos de papéis, e esses jogos de papéis vão dar continuidade ali nos anos iniciais. Bom, enfim, o conteúdo. E aí sim a gente vai ter que ter esse conteúdo. Se a gente for olhar no currículo de Cambé, a gente vai ter as áreas do conhecimento como sendo arte, ciências naturais, ciências sociais, educação física, língua portuguesa e matemática. E aí é interessante ver que não estamos tratando de campos de experiência como é na BNCC. Isso é diferente. Esse ponto do conteúdo para o currículo de Cambé é diferente da BNCC, certo? Então lá vai ter campos de experiência que vão englobar todos os conteúdos ali e se misturar nos campos. E aí, muito cuidado, porque existe um esforço de Cambé para que tudo que está nos campos de experiência estejam aí nessas áreas do conhecimento na educação infantil. Porque as leis são complementares e a BNCC é um documento mandatório. Ele é mandatório e orientador. Então, ele precisa ser cumprido. E aí você vai ter forma, destinatário e conteúdo vão ter que caminhar mais ou menos um em direção ao outro, tá bom? Eles não funcionam dissociados, eles caminham juntos. Isso vai acontecendo simultaneamente nos processos de ensino. Combinado?
E aqui eu vou deixar no slide, acho que na semana seguinte a publicação dessa aula, eu acho que os slides vão estar em bloco, vocês vão receber e vocês vão ter acesso, tá bom? Então, vocês vão ter forma, conteúdo, destinatário nessa tríade aqui. E aí eu já coloquei, a figura representa os principais elementos para o planejamento pedagógico. E aí quem elaborou foi Lazarete, quem adaptou foi Martins. Esse organograma aqui, ele tá lá no texto que eu mandei para vocês no grupo, certo? Então, um trechinho aqui para vocês entenderem e contextualizarem com o que pode acontecer num subtítulo aí da sua prova. A Rede Municipal de Educação de Cambé vem, ao longo dos tempos, posicionando-se a favor da existência de escolas de educação infantil, ciente que elas representam espaços necessários para a promoção do desenvolvimento da criança, cabendo-lhes organizarem-se sob preceitos pedagógicos representativos da educação formal, a quem compete a transmissão dos conhecimentos artísticos, filosóficos e científicos em formas mais desenvolvidas. A partir dessa citação, disso aí para você, qual que é o fundamento psicológico, qual que é a psicologia do desenvolvimento que é utilizada no currículo de Cambé? Fica a pergunta, vocês sabem a resposta, se vocês não sabem, assistam de novo essa aula, porque foi falado bastante. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Espero que essa aula tenha ampliado o repertório de vocês e dado mais condições para vocês acertarem 1, 2, 3 questões aí que caiam na sua prova. Até mais. Juízo, hein, gente? Bora estudar!